Olá, galera. Voltei. Agora Empresarial 1, Unigran Rio. Vai chamando a galera aí. Eu tava falando agora com o pessoal de tributário. 2, terminamos agora há pouco. Deu um intervalinho aí de uns 5, né, 6 minutos. Para entrar aqui com vocês. Fiz a mesma coisa, dei uma reiniciada aí no celular para ver se para de travar, tá? Mas se travar, por favor, coloca aí, tá travando, tá ok? Que aí eu tento ver aqui, ok? Vai chamando a galera aí pra gente começar a fazer essa revisão. É a última da noite. Eu tô meio resfriado. Eu fui agora passar uma água no rosto aqui e vi que eu tô assim com o olho vermelho e tal. Resfriado, né? Comecei a. Me pegou. Né? Eu tomo a vacina da gripe, então é interessante, né? Nunca vem forte, sempre vem fraco depois da vacina da gripe. Então todo ano eu tomo, né? Bom, mas vamos lá. Eu tô vindo aqui, enquanto a galera vai entrando, vai chamando a galera, vai chamando, vai chamando. Empresarial 1. Essa talvez seja a galera, assim, mais importante, né? Porque é o primeiro contato com o empresarial e eu sei que surge muita dúvida, porque é uma matéria completamente nova, né? O pessoal de Empresarial 2 e Tributário 2, de certa forma, já conhecem a matéria há 6 meses. Já vocês de Empresarial 1 estão chegando na matéria agora, então é importante que vocês tirem as dúvidas, né? E para não deixarem as dúvidas para a época da prova, tá? De novo, eu tenho 3 monitores, então eu olho para cá e olho para lá. Né? O terceiro eu desliguei, porque senão eu ia ficar assistindo a TV ficar rodando ali no mudo, né? Aí qualquer coisa eu olho, então não dá. Eu na live aqui eu tenho que ficar olhando para vocês, ou para cá, só. Já tá de bom tamanho, né? Eu acho que eu tinha que botar o telefone aqui, na verdade, porque ele tá nesse monitor, mas aí eu olho para esse aqui e fica estranho, né? Porque eu só assisti a gravação ontem, depois, né? A primeira gravação que eu fiz. Eu vi que eu ficava olhando, o meu olho ficava quicando para um lado e para o outro. Eu falei, parece um maluco, né? Mas não é nada. É porque eu tô olhando para esse monitor, tô olhando para o outro, em vez de olhar para a câmera, né? Tranquilo? Mas eu tenho que ver aqui a matéria, tá? Não tem jeito. Bom, deixa eu pegar aqui. Então, vai chamando a galera de Empresarial 1. Deixa eu botar aqui no artigo 966, desculpa, do Código Civil, tá? É onde a gente começa a matéria. Vamos falar um pouquinho. O que vai cair na prova. Matéria que vai cair. Tá. Beleza, tô dando uma olhada aqui. Beleza, galera. E aí, como é que estamos, hein? Boa noite, boa noite, boa noite. Está com o Ibope alto? Não sei, vamos ver. O Pedro Nicolas aí. Pedro Nicolas é um ótimo aluno, hein, Pedro? Agora vai me ver só em tributário, Pedro. Valeu. Ó, Cláudia, boa noite. Meu amigo Consenso tá aí. Consenso é um parceiro do cartório aí. Lá no escritório, a gente tem parceria com o que vocês precisarem. 24º ofício. Propaganda aí pro Consenso, que é gente boa. Beleza, vai chamando a galera aí de Empresarial 1, tá? Chama a galera pra gente matar essa revisão aí. A última da noite. Desde 8 horas fazendo revisão, hein? Mas vocês sabem que eu gosto, né? Então, pra mim é um prazer estar com vocês. Vamos lá. Já posso começar? Será que já posso? E aí, Cláudia? Já posso começar? Eu não sei quem é da galera aqui, eu não estou reconhecendo pelos nomes. O amigo Vinícius está aí também. Carol. Amigo Hércules. Fala, grande Hércules. Floriano. Aluno, Paulo Noia, Max. Luzia, amiga. Beleza, galera. Podemos então? Vamos lá, né? Fechar a noite com chave de ouro. Então vejam, sobre direito empresarial,
O que então, de novo, só, né, tem que falar sempre isso para quem for assistir o vídeo depois, né? Aqui a intenção é só fazer uma revisão da matéria que já foi dada em sala, tá? Então, a gente não vai falar nada específico ou muito profundo, é só para chamar a atenção dos pontos que os alunos devem estudar para a próxima prova, que é essa semana agora, tá ok? Então, os colegas que entraram aí, é isso, é só uma revisão, não há nada mais profundo não, tá bom? É mais para ajudar os alunos, né? Aproveitar a tecnologia para ganhar tempo, né? Em vez da gente perder a sala de aula, a gente bota aqui online. Acho que é uma boa ideia. Eu não criei isso, eu vi vários professores fazendo, falei, bom, vou tentar, né? Vamos ver se a galera curtir, achar que é legal, é o meio de se comunicar. Para mim, zero de problema. Bom, então vamos lá. Para a galera de Empresarial 1, o que vai ser importante para a prova? Para vocês, diferentemente de Tributário 2 e Empresarial 2, eu sempre peço histórico, tá? Então, por favor, estudem as fases do direito empresarial, tá ok? As fases são muito importantes. Vocês precisam saber das fases, a fase subjetiva, objetiva, subjetiva moderna ou moderada, né, do novo Código Comercial, tá, da proposta de novo Código Comercial. Então, tudo isso a gente abordou em sala, sem mistério. É claro que isso, para quem faltou as primeiras aulas, é bom pegar, porque geralmente eu gasto aí 2 aulas para falar sobre isso, tá? Então, eu sei que naquele início de aula, muitos alunos podem trancar ainda e estão vendo a matéria que vai ficar e tudo mais, então podem não ter assistido, tá ok? Então, cuidado com isso, tá? Na prova, eu sempre posso pedir essa parte histórica, tá? Então, tá até vendo aqui. Não, é legal que vocês estudem essa parte histórica. Sabe? Então a evolução. Não precisa a evolução do comércio, não. A evolução do direito comercial, ok? A evolução do comércio eu não vou abordar, que é aquela questão da moeda, né? Código Hammurabi, isso aí eu não vou pedir. Aí fica mais para cultura e mais para prova, não. Mas a evolução do direito comercial é muito importante, até porque a gente está no momento de transição no Brasil quanto à legislação empresarial. Existem 2 correntes opostas aí, de entidades muito importantes, com grande peso político. Uma parte dessas instituições que é um novo Código Comercial. Uma outra parte relevante não quer mexer no Código Comercial atual, que na verdade é o Código Civil, né? Quer dizer, as regras de direito empresarial hoje se encontram dentro do Código Civil, e existe uma outra corrente que entende que seria melhor para o ordenamento jurídico destacar novamente, como era até 2002, o código, as regras comerciais em um código separado, um código só de direito comercial, tá? Então isso é importante, essa evolução até chegar, né? Então na evolução fala um pouco da Idade Média, como era, né? Então isso aí não vou falar aqui de novo, porque vocês têm tudo isso lá no material, tá ok? Mas as fases do direito comercial ou empresarial, por que é empresarial e não comercial, tudo isso foi abordado, vocês, né, têm isso aí. Só peço que vocês leiam, tá? Leiam isso e até façam as questões lá no site. Tá ok? Então no site leonardopessoa.pro.br, sala de aula, aí tem lá questões da prova da ordem, o exame da ordem, e aí tem 2 livros gratuitos para vocês, né, com todas as questões, direito tributário e empresarial. Para vocês de empresarial 1, evidentemente é o livro, o e-book, né, de empresarial, tá ok? São são todas as questões da prova da ordem que já caíram, com gabarito, né, com artigo, fundamentação. Então é importante que vocês façam isso, ok? Dê uma estudada por lá também. Bom, depois que a gente passa da parte histórica, né, que é importante vocês entenderem, e aí falar a parte histórica envolve aquela questão da França, do Código Napoleônico, né, e daí vem a dicotomia de direito civil e empresarial. Então tudo isso é importante pra gente, pra vocês, tá bom? Aí depois a gente entra na lei, especificamente na lei, tá? Então, logo depois que a gente termina a evolução, vocês estão lembrados que nós entramos direto no artigo 966 do Código Civil,
tá? Então, cuidado. A gente estuda direito empresarial no Código Civil, tá ok? E isso tem um motivo, né? O Código Civil, ele abarca, desde 2002, os livros de direito empresarial. Né? Então, os livros do antigo Código Comercial foram revogados pelo Código Civil e ingressaram, então, dentro do texto do Código Civil, tá? Então, é importante isso, porque a partir do 966 você tem o livro de direito empresarial dentro do Código Civil, tá ok? Bom, e o que o 966 tem de importante? Ele que faz justamente aquela divisão. Então eu conversei com vocês em sala que é muito importante vocês entenderem que o direito empresarial ele é benéfico para o empresário. Ele tem um tratamento privilegiado para o empresário. E a gente falou dos princípios constitucionais, por que disso, né? Embora exista alguns autores, existem correntes, na verdade, que defendem que isso seria um tratamento desfavorável, né? Meio pelaquela tese do opressor e oprimido. Tudo bem, respeito, né? Como a gente conversa, a gente discute ideias e não pessoas. Respeito a posição desses autores, desses professores, amigos e tudo mais, mas eu vou muito pela lógica empresarial, né? Eu sempre fui criado no meio empresarial, então defendo muito essa lógica da proteção constitucional do direito empresarial e de certa forma, um tratamento não privilegiado, mas diferenciado para que haja incentivo à atividade econômica, empresarial e tenha, por isso, emprego e tudo mais. Tá? Então, os fundamentos constitucionais a gente também tratou e dei uma olhada no caderno. Tá? Bom, então existe uma porta de entrada. Como o direito empresarial é benéfico, o legislador criou justamente uma válvula para reter aquele que não terá direito a esse privilégio ou essa norma diferenciada. Então, a lógica do 966 é essa, né? É caracterizar o que seria um empresário, embora a lei não diga o que é empresa, né? Ela conceitua o empresário, mas é importante que vocês entendam que isso tem um motivo principiológico, que é justamente só aplicar a norma empresarial àqueles que se enquadram nesse conceito. Tá? Eu não vou falar aqui do conceito nem dos requisitos, né, porque vocês têm tudo isso no caderno. Né? Na verdade, é uma revisão para vocês. Então, só vou citar o artigo, que é importante que vocês vejam o que eu falei em sala, o que eu coloquei lá dos requisitos para ser empresário, para ser considerado empresário, né, e tomar cuidado com essas perguntas. Né? Ah, o Código Civil ele conceitua a empresa? Ele não conceitua em momento algum. Ele conceitua empresário, mas não conceitua empresa. E aí ficou para a doutrina conceituar a empresa como uma atividade econômica, né? Com algumas características. Então, vejam isso no caderno, no material que a gente viu lá. Bom, o que tem de importante nesse 966, além desse início dele, que é a conceituação de quem é empresário e, portanto, terá como regra obedecer o direito empresarial. Aqueles que não são empresários, mas podem se tornar empresários. Tá? Então, tem várias questões lá nos exercícios, em sala de aula a gente falou de N situações onde as atividades intelectuais estão expressamente afastadas do regime empresarial. Contudo, na parte final do parágrafo único do 966, há uma ressalva lá. E essa ressalva é muito importante. Quer dizer, a atividade intelectual, lato sensu, tá, gente? Não vou entrar aqui nos detalhes e tal. Vocês sabem, tá? As atividades intelectuais, lato sensu, elas não podem ser empresárias, a não ser que a profissão intelectual se torne um elemento de empresa. Tá? A gente conversou, viu todas as hipóteses e lembre-se do advogado. Que o advogado é a única atividade intelectual que, por vedação do seu estatuto, da OAB, não se transforma em empresarial. Tá ok? Então, um dos motivos que eu posso ter atividades intelectuais originárias se transformando em atividades empresárias. Né? Nós citamos exemplos só para arredondar aqui com vocês. Eu citei vários exemplos, mas vamos sintetizar das universidades, das faculdades. Né? Quer dizer, você tem as faculdades que são entidades sem fins lucrativos,
tem outras que são, né, como fundações, associações, tem outras que são sociedades simples, intelectuais, né, civis, e tem outras que são SA, empresariais. Mas tem um leque de instituições, tá, de ensino, e cada uma escolher um tipo de pessoa jurídica, outras empresariais ou não. Tá? E isso por quê? Porque se você pratica uma atividade intelectual de forma profissional e empresária, ela se transforma numa atividade empresarial. Por isso que eu posso constituir uma SA para prestar serviço intelectual, como a docência. Tranquilo? Lembre-se desse exemplo. E lembre-se que o advogado jamais, né? A gente citou lá grandes escritórios que tem 5.000 advogados e tudo mais, que para mim, na minha concepção pessoal, mais poderiam ser SAs, com certeza. Citei casos como é o tratamento nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros países. Já se discute em outros países a abertura de capital, a venda de ações na bolsa de escritório de advocacia. E o Brasil está muito longe disso, porque no nosso ordenamento a advocacia ela é intelectual, e ela é uma intelectual que não pode se transformar em empresária. Tranquilo? Então é uma característica específica aí da advocacia. Tá? Então, cuidado com isso, está lá no parágrafo único, né? E eu estou falando aqui do que a gente tratou quando abordou o parágrafo único no 966. Ok? Ó, se pintar dúvida, pode perguntar, tá? Tá ok? Cláudia, a galera da turma aí, né? Estão perguntando aqui, a Julieta está perguntando se eu vou fazer a revisão. Sim, estou no ar, né? Vou botar aqui sim. Estou no ar. Não entendi a pergunta dela, porque ela está mais perdida do que eu, então, né? Pelo visto. Ela estava respondendo aqui, eu não sei nem como. Vocês ficaram me vendo, eu não sei, estava digitando aqui. Bom, eu passei depois para o 967. Então, assim, eu vou tentar resumir, porque, na verdade, são alguns pontos que estão bem claros na lei. Né? Então, eu vou citar os artigos que, na verdade, são todos, né? Que vocês vão ter que ver. Mas, assim, o 967 fala da obrigatoriedade da inscrição do empresário. Então, a gente falou muito sobre isso, né? O que é um empresário irregular, o que é um empresário regular, quais são as consequências. Né? Então, é muito importante quando você é um empresário pessoa jurídica para pessoa física. Então, é muito importante, quando for estudar, observar que o código, em vários momentos, ele fala do empresário só pessoa física. Aí fala de casamento e tal, mas a gente sabe que, em regra, as pessoas optam mais por constituir pessoa jurídica, empresária, e não exercer a atividade empresária como individual. Então, tomar esse cuidado. Né? O código segue muito essa linha, até porque a quantidade de empresário individual é maior do que de sociedades, né? De certa forma, mas isso é uma tendência que pode variar conforme o momento da sociedade. Ok? Então, cuidado com isso na hora de ler. Ler o artigo causa essa confusão um pouco. Tá? Depois a gente falou de como é feita a inscrição do empresário no 968. Tá, ok? Que tem que ter nome, tem que ter capital. Então, a gente falou muito disso, né? O empresário tem que ter capital. Isso está lá no conceito do empresário dos requisitos que eu falei para vocês. Tá? Então lembra aí, dá uma olhada com atenção no 968. Desculpa aí, é o resfriado. Mas dá uma olhada nisso, tá? Para que vocês não sejam surpreendidos, tá bom? Eu não falei especificamente do tratamento privilegiado ou favorecido que a microempresa tem, né? A gente não entrou nesses detalhes, tá? Eu só comentei com vocês, então não vou exigir que vocês saibam quais são, né? Eu só citei que o microempresário tem benefício. Lembra que eu falei do MEI? Lembra? Do microempreendedor que paga um tributo fixo mensal, bem pequenininho, pode faturar até 60 anos, 60 mil, 60 mil reais ano ou 5 mil mês, né? Então falamos do Simples, tá? Simples Nacional, que é uma forma de tributação, cuidado, não tem a ver com atividade simples, né? Isso é só para confundir, né? Atividade simples é direito empresarial, que não é empresário e tudo mais, e Simples Nacional não tem nada a ver com isso, né? Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, tá ok? Que está na Lei Complementar 123.
Então a gente falou sobre isso, né? As micro e pequenas empresas têm um tratamento diferenciado e isso está previsto no próprio Código Civil na parte do livro de empresarial. Tá ok? Muito importante, atividade rural, hein? Muito caível, se é que me entendem. Né? Como é a primeira vez que vocês são meus alunos, né? Eu acho a maioria dessa turma aí, Empresarial 1. Então, quando eu falo caível, né, para quem não sabe, os outros colegas vão comentar aí, mas quando eu falo caível é porque é muito caível na prova, tranquilo? Então, a questão de empresário rural, se é empresário, se não é, agronegócio. Eu gosto muito do formato do Fábio Lhoa, quando ele fala isso. Então, sugiro a leitura do Fábio. Né, quem perdeu a aula ou quem achou que o caderno né, não ficou satisfatório, a forma que eu falei, dá uma lida no Fábio. Né, vocês encontrem tanto no manual como no volume dele. Tá? Eu acho que ele é um autor que fala bem desse dispositivo especificamente, o 971, né, que fala da diferença do agronegócio e quando o agronegócio então é implementado, se você escolhe ele como atividade empresária, tá bom? Então dá uma olhada. Bom, já estou vendo aqui perguntas, né? Do Edson. Edson, atividade intelectual organizada pode ser empresa? Então, pode, é isso que a gente falou, né? Não sei se você entrou agora, mas é justamente isso, tá? É claro que eu dei os exemplos que são os clássicos, né? Os clássicos dos livros, que são os médicos, tá? Que começam com uma clínica e não são empresários, a partir do momento são sociedades simples, puras, mas com o tamanho viram uma grande rede de hospitais, né? Você tem algumas grandes redes de hospitais, tá ok? E os formatos são diferenciados, né? Você tem grandes redes de hospitais que são cooperativas. Como a gente conversou, o tipo societário que você societário lato sensu, né, que você vai implementar um negócio, depende muito do seu planejamento tributário, das políticas, né, dos riscos políticos que você pode ter para manter o controle daquela sociedade. Então, existem grandes redes aí que são cooperativas, né, escolheram a cooperativa, que tem seus riscos. Né? Não vou entrar aqui em detalhes, mas se vocês derem uma googada e procurar aí grandes redes que estão com problema, vocês vão me entender. Beleza? Bom, então o formato jurídico depende muito. Evidentemente, a SA é só para atividade empresária. Então, se eu exerço uma atividade intelectual, eu não poderia ser uma SA. E se eu me transformasse numa SA, necessariamente minha atividade intelectual teria que ser empresária. Tá ok? Então, o médico é o clássico, né? Mas você pode fazer isso com qualquer tipo de atividade, tá? Menos o advogado, né? Que para mim é um absurdo. Né? A gente já dialogou sobre isso lá em sala de aula. Mas a jurisprudência, é o entendimento hoje, né, pacífico, que a advocacia não pode escolher o tipo societário SA. Tá ok, Edson? Espero ter respondido aí. Cláudia, encontra-se no parecer que está no portal? É, eu acho que sim, né? Todos. Eu botei lá parecer do Fábio Lhoa, de vários autores, Arnold Walt, sobre essa diferença de atividade empresária, sociedade simples, tá? Então tá lá no portal. Se não tiver, né, disponível para vocês, aí me fala, né, que eu vejo o que aconteceu. Mas fica lá no portal, né, em material de aula. Pode ser que não tenha disponibilizado por algum motivo, mas tá lá. Eu todo semestre deixo esse material lá. Tranquilo? Tá? Mas de qualquer forma, sem prejuízo, tá, gente? Porque esse material ele é complementar, tá? Tudo que eu falo em aula, mais uma leitura do Fábio Lhoa, o Ruber Requião, claro, tem outros, Valdir Bugarelli, Fran Martins, né, e outros, Sérgio Campinho, já complementa, tá? Ah, sim, Claudio, entendi. Isso. Estou afirmando o assunto sobre agronegócio e rural. Ah, sim. Então, dá uma olhada no Fabioa. Isso não tá lá no site, né? Não é um material que eu coloquei, não. Tá no livro do Fabioa, tá? Tanto no manual como
no volume, tá ok? É um volume um, né, se for ver o volume, tá? O Fábio mudou de editora, né, eu posso falar, era Saraiva, mudou para RT, e agora é vermelho o livro, né? Mas é o branco, mas tanto faz, porque isso desde a da primeira edição dele, ele sempre colocou, tá? Beleza? Eu sei que alguns alunos conseguem ter acesso ao livro do Fábio na internet, já me falaram isso, né? É, botaram na internet um PDF, parece que do manual dele, antigo, mas mesmo esse antigo tem, tá? Mas eu sugiro sempre que pegue na biblioteca, leia, tá? Preservar o direito do autor aí, né? Ok? Beleza, Cláudia? Bom, depois disso nós falamos de capacidade. A gente falou bastante de capacidade, gente. Então é muito caível, tá? Muito caível. Tá? Aquilo que eu falo muito, evidentemente eu quero que vocês vejam bastante isso, porque na prática é importante, porque nas provas, fora concurso, né, é muito importante. Então capacidade é um ponto aí fundamental, tá? Então começa lá no 972 em diante, que eu preciso que vocês saibam os impedidos, o que é capacidade, né, civil plena, né, o menor de 18 anos, quem pode, a partir de que idade você pode empresariar, né, então iniciar um negócio a partir de 16, né, você já pode começar um negócio, antes, em regra, você não pode começar um negócio, tá? Ser empresário, vamos dizer assim, regular, né, regular não tem como. Falei do menor, tá? O menor quando ele pode ou não entrar numa sociedade, aí vê o detalhe lá que o capital tem que estar totalmente integralizado, tudo isso está na lei, tá? 972 em diante vocês encontram tudo muito tranquilamente na lei. Não tem mistério, tá? A gente conversou, explicamos lá vários exemplos, né? De morreu o pai que era dono de uma sociedade, o filho assume as cotas sociais. Aí, será que o filho pode ser gerente? A gente viu, né? Tem os detalhes lá, dá uma olhada nisso. Pode ser ou não pode? Né? Ser sócio sempre pode, né? Então, dei aquele exemplo: você quer fazer um fundo de investimento para o seu filho? Você pode. A partir de 16 anos, você pode ter uma conta corrente. Né? E você, com 16 anos, você pode ter uma conta. Tá ok? Você pode. Existem meios alternativos, né, de você entregar patrimônio para o herdeiro. Então, você pode criar um fundo de previdência, outras coisas mais avançadas. Mas, para gente, assim, para a prova eu pedi muito o que a gente conversou, bem focado na lei, tá ok? Bem focado na lei. E a prova é sem consulta, só para lembrar, tá? Então é muito importante. São poucos artigos, uma leitura aqui de 1 hora desses artigos, vocês conseguem evidentemente ter conteúdo aí para fazer a prova, tá? Falando da incapacidade posterior, né, que é importante, isso aí é muito importante. Quer dizer, a pessoa que sofre um acidente é empresário individual e sofre um acidente e fica incapaz. Né? Quem pode continuar a empresa, ele pode continuar a empresa, não pode. Então, tudo isso está lá. Né? A gente viu que pode. Né? Então, quando é empresário individual, ficando incapaz, né, perdendo a sua capacidade civil, ele pode continuar o negócio. Tá? Então, é muito importante essa diferença. Quando é empresário individual, quer dizer, aquela pessoa exerce a empresa. É diferente de alguém que é sócio de uma empresa. Tá? A gente já viu, deixou isso bem claro, que o sócio não é empresário. Tranquilo? Tá? Isso é importante, dando uma volta aí um pouquinho, um passo atrás, quando a gente falou dos impedidos, lembrem que a gente salientou que o impedimento é para ser empresário individual e administrador de sociedade empresária. Tá ok? Então cuidado com isso, porque é um ponto importante. Tá? Você não está impedido só de ser empresário individual, não. Você está impedido também de ser administrador. Tá ok? De sociedade empresária. Tá? Eu citei os casos de servidores públicos, juízes e tudo mais, né? Promotores e tal. Tá? Lembrem disso, né? Aquela parte que eu pedi para vocês colocarem, mas um juiz pode ser dono de cursinho? Pode, não tem nenhum impedimento. Ele não pode ser o gestor do cursinho, ok? Porque ele é um impedido, tá?
Ok? Tranquilo? É... Depois nós falamos da emancipação, né, a possibilidade de emancipação. Então, quando você quer implementar de menor, né, 16 anos, você tem que ser emancipado. Desculpa, menor do que 18 anos, né, a partir de 16 anos você emancipa e você pode ser empresarial. Aí conversamos sobre aquilo, né? Na prática, você tem economia própria porque você é empresário, né, porque tem economia própria. Tranquilo? A questão prática, na verdade, se aceita desde que você declare que exerce atividade empresária e você tem emancipação. 977, tá? Até aí foi até o 976. O 977 é aquela questão dos cônjuges, muito importante, pegadinha. Então cuidado com isso, dá uma lida, vê meus comentários no caderno, tá? Sobre se os cônjuges separados ou em um regime de casamento, de união total, eles podem ser sócios entre si, com terceiros, se eles podem ingressar numa sociedade, que tipo de sociedade é essa, tá? Aí vejam os exemplos que eu coloquei no caderno. Se tiverem dúvida, perguntem por aqui agora, tá ok? Mas eu acho que isso está tranquilo no caderno, mas pode perguntar, tá? Vê aí quem não anotou, ficou na dúvida na anotação, beleza? Pode perguntar que eu tô aqui para isso. Bom, depois falamos da outorga conjugal, né? A famosa outorga uxória do 978. Falamos um pouquinho sobre isso também, tá? Dos casos, né? De como iniciar uma atividade. Falamos dos enunciados. Ah, galera, para vocês, muito importante, tá? Nos códigos, seja o da Saraiva, eu vou falar o nome das editoras, né? Não tem problema. Riedel, tá? Revista dos Tribunais, todos esses códigos, eles possuem ali perto do artigo, debaixo do artigo, geralmente, remissões. Remissões aos enunciados, às súmulas. Então, súmula nem tanto, porque esses artigos eles não têm tanta súmula, porque opa, deu uma picotada, né? Então, eu estou dizendo é o seguinte: vale a pena você pegar o código dessas editoras, Saraiva, Riedel, RT e tantos outros parceiros que nós temos, né? Editores, dá uma olhada na remissão aos enunciados, tá ok? Súmulas nem tanto, a gente não tem tanta súmula nesses artigos, tá? Mas enunciados a gente tem bastante. E como a gente conversou, os enunciados são fruto de um congresso, debate, né, dos magistrados, que informam ali uma consolidação do entendimento que eles tiveram na leitura desses artigos, tá? Então é muito importante para vocês lerem esses enunciados, tá ok? Para a prova também é muito importante, tá? Porque ali tem alguns entendimentos que são majoritários, tá ok? E até minoritários, mas ajudam a entender, tá? Então, empresário casado é muito importante dar uma olhada nisso, tá ok? Bom, aí paramos aí e a matéria foi até Eireli, ou Ereli, né, como alguns autores e colegas chamam, né, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. É engraçado porque essa lei é de 2011 e entrou em vigor em 2012 e até hoje, na prática, né, como vocês sabem, né, eu advogo, sou militante, então toda semana um empresário é surpreendido, né? É surpreendido com: ah, mas eu posso ser dono de uma empresa sozinho? Sim, né? Então é curioso como a lei demora a pegar, né? E pessoas esclarecidas, pessoas antenadas, né? É engraçado isso. Realmente a gente vê aí como a legislação é de difícil penetração no meio social, né? Quer dizer, o próprio empresário assessorado, né, com contadores, advogados à sua disposição, ele não, a informação não chega que a lei possibilita que ele seja empresário, melhor, né, tecnicamente ele seja um titular de uma sociedade, de uma pessoa jurídica que exerce atividade empresária, né, sem precisar de um sócio, sem constituir uma sociedade. Então tudo isso que eu embolei aqui agora é justamente o que eu quero que vocês não façam, né? Então vejam, eu preciso muito que vocês vejam essa diferença,
artigo 44 do Código Civil, né, para falar que a Eireli não é sociedade, embora alguns autores, alguns livros chamem de sociedade unipessoal. A gente conversou sobre isso, né? Em outros países é comum se usar essa nomenclatura de sociedade unipessoal, mas no Brasil não, porque o artigo 44 ele define muito bem nos seus incisos sociedade é uma pessoa jurídica e Eireli é uma outra pessoa jurídica, né? Então não se confundem, tá? Então, na verdade, a Eireli é uma pessoa jurídica que possui um titular apenas, que é que eu sou proprietário, e exerce atividade empresária. Tá? E aí tem uma série de características, tá, gente? Então eu não vou aqui repetir, que eu já repeti em sala, mas assim, tem aqueles detalhes, né? Quem pode constituir pessoa física, pessoa jurídica, a controvérsia da pessoa jurídica, muito importante, né? Qual o capital social? O capital social tem que estar integralizado, né, na lei. A gente, hoje, por exemplo, um amigo que é da área contábil, ele estava com essa dúvida. Ele falou, poxa, Leonardo, mas a lei diz que tem que estar integralizado. E eu falei para ele, rapaz, mas na prática você não precisa integralizar, né? Porque a questão contábil realmente, né, no livro diário, razão, você tem que ter lá a entrada do numerário. Mas isso é uma questão que se você tiver uma atividade de risco, isso pode trazer um prejuízo patrimonial no futuro. Mas se a sua atividade não for de risco, em regra você não terá um litígio que vá perquirir a sua capacidade econômica na sociedade. Então, o efeito prático é que você não precisa provar que você integralizou os 100 salários mínimos, né? Mas isso é uma questão prática, ok? Na prova, evidentemente, eu não vou fazer esse tipo de pergunta, porque vocês estão na academia para aprender o que está no dispositivo, né? E, claro, debater as questões práticas. Mas na prova, eu quero que vocês saibam o que consta no dispositivo. E, é claro, uma questão discursiva, vocês podem mostrar o conhecimento que vocês têm, tá? Mas numa questão de múltipla escolha, já sabe, né? Alguém perguntou alguma coisa aqui de concurso na outra aula, né? Então vai botar num concurso que não precisa comprovar, aí já era, né? Já pensou? Para procurador da fazenda, você fala, não precisa pagar não, que na prática ninguém paga, tá tudo certo. Não pode fazer isso. Tá? Então na prova não responde isso não. É uma questão prática mesmo. Né? As juntas comerciais não regulamentaram essa questão da comprovação, tá? Mas é importante. Na lei está bem claro lá, devidamente integralizado. Tá ok? Ponto. Então para constituir você tem que integralizar. Agora, quando na prática isso não está claro. Então são os 100 salários mínimos. Aí eu falei do piso regional, diferença de piso regional para salário mínimo. Tranquilo, acho que isso ficou beleza. Né? Falei do nome empresarial, que tem que ter o final Eireli. Tá? Da questão da pessoa física ou jurídica. Né? Então isso é importante também. Da vedação de uma pessoa física ter mais de uma Eireli. Tá? Beleza. Aí eu falei um pouquinho da história da Eireli. Eu não vou pedir isso de vocês não, tá? Mas é bom que vocês, né, compreendam assim, o Instituto, dando uma olhada na história, pode dar uma lida. Aí o Fábio Lua também, ele traz um... Deu uma travada aqui, ó. Tá ok? Tô vendo aqui que tá um silêncio aqui, não tô vendo ninguém digitar nada. Tá todo mundo vivo? Morreram de sono? Hibernaram? Não sei. Mas a gente tem quantos aqui? Tem uns 11, né? A sala tem 30 alunos, é isso mesmo? Só tem 11 aqui ao vivo? Ah, galera. Aí, quando eu faço aquela brincadeira, que me pergunta assim, o que vai cair na prova? Eu falo assim, lágrimas. Aí o pessoal, né, fica falando que eu sou carrasco, tá vendo? Pô, tem 30 alunos, tem 11 aqui ao vivo. Uai, tudo bem. Pode ser que eu explique tão bem que a galera não tem dúvida, né? Ou eu explico tão mal que nem dúvida eles conseguem ter. Bom, deixa eu ver. A questão dos 100 salários mínimos e uma proteção aos credores, professor. É, isso mesmo. A ideia foi essa. Isso aí a gente comentou no histórico, né?
da lei. Nos debates lá no Congresso Nacional houve justamente essa limitação. A gente viu que em outros países é US$ 5.000, € 5.000, mas no Brasil se adotou 100 salários mínimos. Valor muito alto, tá? Mas aí fica muito no campo principiológico, né, da capacidade contributiva, da limitação da responsabilidade, mas é importante lembrar disso, né, que foi uma escolha do nosso legislador colocar um limite tão alto assim, justamente para impedir fraude. Né? Estou vendo aqui todos atentos, todos escutando, estão prestando atenção na explicação. Tá certo, tá certo. Bom, aproveitando essa questão da responsabilidade, notem que o parágrafo 4º do 980A, eu acho que até agora eu não tinha falado o nome do artigo, o número do artigo, né? É o 980A do Código Civil, tá? Passou. Né? Então é esse último artigo, tá? No parágrafo 4 ele foi vetado pelo presidente da República, na época o Lula, Luiz Inácio. E eu mostrei para vocês a exposição de motivos, né? Lembra? Até um colega lá leu pra gente dentro da sala de aula e a gente comentou isso aí. E lá na exposição de motivos do presidente à época, ele vetou esse artigo, porque esse artigo dizia o seguinte, que o constituinte da Eireli protegeria seu patrimônio de qualquer relação jurídica. Tranquilo? Quer dizer, a Eireli podia ser uma forma de blindagem patrimonial para um sujeito constituir essa pessoa jurídica e escapar a responsabilidade patrimonial por danos causados a terceiros. Por isso o presidente, claro, assessorado, impediu, né, a colocação desse artigo, esse parágrafo nesse artigo 980A. Tá, ok? Então é importante que vocês observem isso. Eu comentei justamente em sala essa questão, por que disso, porque tem o artigo 50 no Código Civil que diz que em caso de fraude, simulação, desvio de finalidade, o patrimônio do constituinte de qualquer pessoa jurídica pode ser buscado para reparar os danos de terceiros. Né? Então, isso é importante. Quer dizer, é um parágrafo que não está na lei e que a gente tem que estudar. Né? Então, lembre-se disso. Tá ok? Os códigos, alguns não tem o texto, porque botou lá vetado e não tem nada. Então, vale, nesse caso, você dar uma pesquisada. Né? A gente botou no caderno. Lembram? Nós colocamos no caderno, mas de qualquer forma, quem não tiver e passou, não ficou legal, dá uma olhada aí na internet, busca esse parágrafo 4º, né? Botar no site do Planalto, Código Civil, vai no 980A, vai ter lá parágrafo 4º vetado, você dá um clique, aí você consegue ver a exposição de motivos e o texto originário do parágrafo. Tranquilo? Tá? Galera, foi aí, a gente terminou. Olha aí, já até bateu a hora, né? Bateu 1 hora aí, eu acho, de papo. Passou rápido, né? Será que foi 1 hora mesmo? Não sei. Pra mim passou tão rápido. A gente terminou aí, né? A matéria vai até esse momento. A gente chegou a falar um pouquinho de sociedade não personificada, né? Mas eu, salvo engano, não botei na prova, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Botei sim, botei sim. Então, ó, estudem sociedade não personificada. Então, vou falar aqui rapidinho. Antes de ligar aqui. Sim. Ó, tá vendo? Eu anoto tudo, né? Eu falei até o 996. 996. Né? Pedi para vocês estudarem até o 996. Então, vejam. Então, vou continuar aqui. Mas a Eireli é muito importante e tá no trabalho, né? Que eu pedi para vocês fazerem, tá? Bom, quantas questões? Estou vendo aqui quantas questões. Sobre a Eireli, o artigo 44 da lei... é do Código Civil. Código Civil, tá, Cláudio? Código Civil. Quantas questões? São 4 múltiplas escolhas e 2 discursivas subdivididas. Tá ok? São 4 pontos de múltipla escolha e 5 pontos nas discursivas. Tranquilo? Valeu, Fabrício. Mas não acabou, não. Vamos lá. Não personificada. Sociedade não personificada. Que, em regra, você é pessoa jurídica. Tá? Só que você pode constituir sociedade sem
ter personalidade jurídica. Isso está onde? 986 ao 996. Então estudem isso, vejam sociedade em comum, tá? Vejam sociedade em conta de participação. Tá tudo na lei, não tem mistério. Eu falei em sala todos os artigos, então tá tudo no caderno, tá? Dá uma olhada nisso, né? Então, só sociedade comum para dar aquela arredondada. A sociedade comum é aquela sociedade que, mesmo que eu tenha implementado ela faticamente, né, com outro sócio, a gente pode estar até exercendo atividade, mas a gente não levou a registro. Então, nós somos empresários individuais em termos de responsabilidade. Eu tenho sociedade, mas a sociedade ela não separa o meu patrimônio particular do patrimônio implementado no negócio. Tá ok? Então, dá uma olhada na sociedade, porque, inclusive, como eu falei para vocês, na prática, muitas das vezes a gente orienta aquele que quer empresariar até iniciar o seu negócio ainda de forma no site, né, lojas virtuais, de uma forma irregular nesse sentido empresarial, de não ter o registro, até para testar o negócio, ver se realmente... Porque se o risco é pequeno, né, essa divisão do patrimônio não se faz necessário. Isso não é crime, não, o risco é todo seu, patrimonial. Mas se não há risco, nós podemos sugerir que a pessoa na prática inicie uma loja virtual, ainda sem constituir uma pessoa jurídica, e se o negócio for escalável, né, se realmente for uma coisa que possa... confirmou que é um bom negócio na rodagem, você vai lá e constitui a sociedade e tudo mais. Então, a sociedade em comum é uma coisa, é um instituto civil, né, que pode ser observado, não é uma penalidade, não há um crime, não é isso. Né? O risco é daquele que implementa uma atividade sem estar devidamente registrado na junta comercial. Tranquilo? E tudo isso que eu falei está ali no 986 em diante. Tá ok? Aí vejam, então são duas pessoas jurídicas, desculpa, duas sociedades, não pessoa jurídica, né? Duas sociedades que são classificadas no subtítulo Sociedades Não Personificadas. Tá ok? É pouca coisa, 986 a 996. Só isso, um pouquinho. Né? São essas duas sociedades que não adquirem a personalidade jurídica, tá? Mesmo existindo de fato. O que ocorre na comum é que a comum, a partir do momento que você leva a registro, ela some. Né? Ela deixa de ser uma sociedade em comum ou irregular e passa a ser a sociedade que você implementou o tipo ali no seu contrato. Já a sociedade em conta de participação, que é a segunda espécie de sociedade não personificada, ela, mesmo que você leve o contrato a registro na junta comercial, ela não adquire a personalidade jurídica. Tá? É uma sociedade muito usada para investimento, né, como eu advogo para investidores e tudo mais. A gente faz muito esse tipo de sociedade também. Eu sei que é estranho. Mas Leonardo, ele não leva registro, é alguma coisa irregular. Não é, é um tipo de sociedade, está lá na lei. Né? É um tipo de sociedade que, em determinadas situações, é necessária, né, para o empresário implementar e separar, implementar a atividade econômica e separar o risco dele, dos bens particulares dele, daqueles que ele vai implementar no negócio. Tá ok, pessoal? Então me corrige, né, me corrigindo. A matéria não é só até a IRL, não, tá? É até sociedades não personificadas, tá? Eu tô com a prova aqui do meu lado, tô lendo aqui, tô vendo que tem. Então dá uma estudada, tá? Dá uma estudada aí. Né? Era isso. Deixa eu ver. Falei de tudo. Esse resfriado é muito chato, né? Bom, e aí? Perguntas? Já são 11h07 da noite, né? Eu acho que eu comecei 10h10. Vou fazer uma hora, eu acho. E aí, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vitor, podemos dizer que um conceito de empresa seria atividade de produção de bens e serviços organizada em intuito de lucro? Perfeito, Vitor. Sim. Tá? Do artigo 966 é que a gente tira justamente esse conceito. Tá? Então, quando conceitua o empresário,
a gente consegue observar que empresário é aquele que exerce uma atividade econômica com fim lucrativo organizada para o fim de produção e circulação de bens e serviços. Logo, né, essa parte final toda é o que é uma atividade empresária. Perfeito, tá? Então tá certíssimo você. Muito bem. Ixi. O que foi, Cláudia? Del Credere, a gente não falou de nada específico sobre crédito. Valeu, Márcio. As matérias online poderiam ser assim. Não entendi nada. O que quer dizer isso? As matérias, as matérias online. A minha não é online, né? Deixa eu ver aqui o que temos. Diga mais perguntas. Deixa eu fechar aqui. Bom, valeu. Gostou, Carol? Beleza. Cláudia, diga aí, Cláudia, eu não entendi. Del Credere, compensação em contrato, cláusula Del Credere, mas não tem a ver com a nossa matéria não, mas diga aí. O que foi? O que pegou? Você viu isso em algum lugar no material? Diga aí, Cláudia. Não sei, tá? Galera, mais perguntas, dúvidas? Tô aqui, hein? Tô esperando vocês, hein? Pergunta sobre título? Pode, pode. Que título foi 8 horas da noite, mas pode. Não, Cláudio. Peraí, vamos lá. Deixa eu falar. Cláudio, vou te responder. Deixa eu falar aqui com a Ana Moreira. Posso fazer uma pergunta? Pode. Fala de título, pode perguntar. Cláudia, deixa eu falar uma coisa. Lá no material, cuidado. Na hora de você pegar o material, deixa eu ver, ele tá aberto aqui. Cadê? Questões objetivas. Onde abriu? É isso, tá? Eu uso duas telas, tá, galera? Não tô maluco, não. Fico batendo o olho igual um maluco, não. É porque eu fico olhando pra uma tela ou pra outra. É... Não, Del Credere. Eu vou até. Del. Não, então. Cláudio. Cláudia, olha só, deixa eu explicar. Lá no material, você vai no índice. Ó, eu vou abrir o material aqui no meu computador, né, tá aberto. Vou lá no sumário. Você vai no sumário e lá no sumário você aperta o Ctrl, tá, do teclado e passa o mouse em cima dos títulos lá no sumário, ok? E aí, o que você vai estudar? O seu empresarial 1, tá? Aqui tem todo o empresarial no material, tá? Mas você vai no empresarial 1. Então, o que temos de empresarial 1? O que você pode estudar aqui? Você vai em empresário, tá? E societária em geral. Aqui no questionário, para vocês, por enquanto, tá no material que tá para vocês, só tem duas partes para vocês treinarem. É o item 3, que começa na página 21, e o societário em geral, na página 14. Tá? Mesmo assim, é, é, nem tudo de societário em geral é para vocês. Só vai fazer as questões inerentes aos artigos que eu falei para vocês. Então, olha só, na hora de estudar, Cláudia, não é para fazer toda a apostila, beleza? Porque tem artigos, tem dispositivos, tem questões de todo o direito empresarial. Então, o Del Credere que você está perguntando é uma questão sobre comissão de representação. Fica tranquila, isso não cai. Tá? Isso está lá em contratos empresariais que não faz parte do material da prova agora. Tá? Então, para a prova agora, na verdade, vocês só precisam estudar o 3, o 2 e o 3, item 2 e 3.
do empresário. Não, tá na questão 3, tá na questão 3, mas não tá no item 3 não. Del Credere, na comissão, deixa eu ver se tá aqui. Não. Ah, tá. Desculpa. Você tá certa, Cláudio. Pra mim tava em contratos. Então eu cliquei aqui em algum lugar que apareceu em contratos. Não, sim, mas assim, só estuda aquilo que eu dei. Como você vê isso, Cláudio? Vai lá no gabarito e só faz as questões que tem a ver com os artigos que a gente viu, tá bom? Porque esse material é para todo mundo, assim, para todos os meus alunos de direito empresarial, tranquilo? Então, tem que tomar esse cuidado, né? Já teve aluno uma vez que chegou numa prova e falou: pô, professor, eu fiz todos os exercícios. Eu, não é possível, caiu essas questões muito parecidas e tal, e o rapaz tinha zerado, né? Eu falei: mas como? Não é possível. Não, mas eu fiz tudo, eu fiz, ó. Eu estudei SA. Então eu falei: rapaz, você tinha que estudar outra coisa, não era isso. Isso aí tava lá no material, mas é um livro, né? Um livro tem vários capítulos, é a mesma coisa, não vai estudar tudo. Porque só estuda o que a gente viu. Então, aqui no gabarito, todo o material tá com gabarito, vem em sequência. E aí vem os artigos. Então, não tem mistério. O ideal é o seguinte: lê o artigo, vai aqui no questionário, né? Vê no gabarito qual foi o artigo que você estudou e lê a questão, tranquilo? Para não gerar essa confusão, tá, Cláudia? Mas valeu a dica, porque isso é muito importante. Porque já aconteceu, sim, de aluno estudar toda a apostila, não é a apostila, né, mas o questionário, o livro de questões da ordem, e chegar na prova e se dar mal, porque ele, na verdade, estudou aquilo que não era para ele, né? E a gente não tinha falado em sala. Então só faz as questões que a gente falou em sala. E como você sabe disso, falei os artigos todos, né? Você pega os artigos, estudou o artigo, vai lá no questionário, vê o gabarito onde está o artigo como fundamento, vai na questão, porque ela tá linkada, vai lá e faz a questão. Beleza? Pô, show de bola, show de bola. Ana Paula, você pode falar um pouco de BDR e ADR? Ana Paula, você é IBMEC? Será? BDR e ADR. Bom, essa matéria, na verdade, só falei que estava logado no Face da minha mãe. Só percebi. Ih, agora não entendi nada. Só percebi que estava logada no Face da minha mãe. É isso? Bom, Ana Paula, você pode falar um pouco sobre. Né? Ah, tá. BDR, vejam só, galera. Aí é rapidinho, uma pergunta que eu não vou me furtar a falar, que é coisa rápida. Né? Só que isso é um tema de títulos de crédito, né? Na verdade, de mercado financeiro. Mas. Ah, tá. Então foi a Ana. Pô, Ana é a minha querida. Agora eu entendi, Ana. Não, tranquilo, Aninha. Aqui é uma matéria de revisão para os alunos, mas com certeza eu posso falar para você. A Ana Beatriz foi me orientando. Então, vejam, BDR e ADR são títulos muito utilizados no mercado financeiro, e aí é direito societário na veia, né, regulado por instrução Bacen e pela CVM, e a gente utiliza muito para captação externa. Então é muito comum você ver o Brasil captando recursos lá fora, né? Até porque a bolsa aqui tá complicada. Tá? Então, volta e meia, você vai ver no noticiário que as empresas brasileiras estão captando bonds, né, ou ADRs, tá, lá fora. Então é muito comum você botar assim no Google ADR Petrobras. Aí vai ver, Petrobras captou 16 bilhões, 20 bilhões, né, de dólares ou euros lá fora. Então é uma forma de emissão de valores mobiliários de forma internacional ou nacional. Né? Então, por exemplo, você quer comprar quer comprar ações do Facebook aqui no Brasil, você não precisa ir lá para a SEC, né, para a Bolsa de Nova York, Nasdaq, viajar ou contratar um representante lá. Você pode comprar na Bolsa Brasileira. Por quê? A BDR é a irmã da ADR. ADR é quando uma empresa brasileira lança ação
né? Títulos, na verdade não são ações, né? São certificados de ações em depósito, tá? Que são lançados em bolsas internacionais. E quando tem uma empresa estrangeira que quer captar recursos no mercado brasileiro, e ela faz a mesma coisa, só que o nome é de BDR. Tá ok, Ana? Então, ADR e BDR são co-irmãs, né? Eu sempre uso essa expressão quando são títulos espelhados, né? Quer dizer, a legislação brasileira cuida aqui da BDR, né? Não cuida da ADR. A ADR você tem que estudar a legislação lá fora, tá? Quer dizer, no país onde você quer lançar as ações, tá? Inclusive a Petrobras vem sendo acionada justamente porque tem ADRs negociadas na Bolsa de Nova York, né? Em bolsas na Europa. E por isso, pessoas compraram certificados de ações depositadas em custódia de instituições financeiras. É um mecanismo financeiro muito tranquilo. Tá? Então, se você quiser comprar ações do Facebook, você entra na bolsa, através de uma corretora, é claro, né? E tá lá, vai ter ações lá. Só que, na verdade, não são ações do Facebook. O Facebook não abriu o capital na Bolsa de Valores do Rio, mas sim, né, instituições financeiras compram na Bolsa de Nova York, na Nasdaq, mais especificamente, ações do Facebook, né, de várias empresas, tá, internacionais, a Apple. Você pode comprar vários certificados e vendem certificados dessas ações em custódia aqui na Bolsa Brasileira. Tranquilo? É um mecanismo de busca de capitalização. Então, é um sistema ganha-ganha. Né? Então, o Facebook precisa de grana, um banco ganha uma comissão dele e você, que investe aqui no Brasil, você tem o conforto de investir no Brasil com a sua língua e sem precisar fazer nenhuma operação internacional. Tranquilo, Aninha? Prazer te ver, hein? Ah, tranquilo, tranquilo. Ai, ai, resfriado me pegou. Bom, beleza, Aninha? Dá um ok aí. Era isso? Eu não sei se eu te respondi adequadamente, tá? Quanto à matéria, galera, era isso, tá? Eu tô respondendo aqui a Ana Beatriz justamente porque a gente terminou a revisão. Valeu, Aninha. É, e, assim, do direito empresarial 1, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Então estudem. Então nós temos do 966 ao 996, tá? Para estudar, tá ok? A prova de vocês é amanhã, não é isso? Não? Amanhã, né? Empresarial 1. É amanhã já, tá? Então, um ótimo resto de domingo, nos 40 minutos que falta aí para terminar o domingo. Estudar, 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 tá? Dê uma lida nos artigos, né? Dá aquela leitura final aí durante o dia de amanhã nos artigos, faça exercícios, tá? Desejo uma ótima prova para vocês, tá? Claro, eu estou à disposição, né? Qualquer dúvida, vocês têm meu celular, tem e-mail, né? Pela urgência, né, da prova, já que ela é amanhã de noite. Provavelmente não vai dar para mandar dúvida por e-mail. Sabe que eu demoro aí uns 2 dias para responder, mas por celular eu costumo responder no mesmo dia de noite, eu respondo, né? Aí, como amanhã é a prova, eu antes da prova eu respondo tudo. Tranquilo? Para quem tiver dúvida, tá? Então era isso, galera. Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? Eu vou encerrar por aqui, até pela hora já. Mas, né, vou salvar aqui na minha linha aqui do tempo. Vou colocar no YouTube, tá? E aí, qualquer coisa, vocês podem escrever por aqui que eu vou respondendo o que der. Tá bom? Tá? Um abraço, um ótimo domingo para os alunos que vão fazer prova, uma ótima prova, bons estudos, tá ok? Um abração, um abraço em ver todos aí, tá? Tudo de bom.